Bem-vindos a mais um ao final da semana. Esta semana haveria muito para conversar. Desde Costa, que fez a reversão da única reforma que fez, que por sinal tinha sido uma reversão, ou seja, Costa fez a reversão da privatização da TAP e agora faz a reversão da privatização da TAP. Isso seria um assunto interessante para conversarmos. Podíamos conversar também da corrupção que eventualmente estará associada a João Carvinho, mas é um tema que já ninguém fala, já acha que tudo isso faz parte do novo normal em que vivemos. Podemos falar das eleições da Madeira, mas quero falar sobretudo, ou quero me concentrar nos incidentes que houve à volta do Ministro do Ambiente e aproveitar para conversarmos um bocadinho disso em diferentes pontos. Os diferentes pontos que eu queria conversar, um tem a ver com a seletividade das indignações. É que é assim, se alguém interrompe, por exemplo, quando era o governo Passos Coelho, com uma granulada ou com ações de protesto quando Passos Coelho estava a gozar as suas férias na praia e tudo mais, não achávamos que isso fazia parte das indignidades, que eu não tenho o direito de fazer numa democracia, mas achávamos que fazia parte do direito à indignação. As pessoas achavam isso tudo muito bem. Quando atualmente umas denominadas ativistas interrompem o ministro, há mixed feelings. Já há muita gente, como se trata de um governo socialista, que não gosta, mas como se trata de uma causa, entre aspas, dita nobre, ainda há muita gente que aceita. Por exemplo, o Expresso fala das pessoas que fizeram essa interrupção como ativistas e falam de quem interrompeu a apresentação de um livro parvo como desordeiros de extrema-direita. Ou seja, eu gosto de viver numa sociedade civilizada, onde todas as pessoas têm o direito de apresentar um livro parvo sem serem interrompidas e onde o ministro tem também o direito de fazer os seus discursos sem ser agredido. Agora, eu não gosto de viver nesta sociedade que tem uma seletividade de indignações, ou seja, em que há comportamentos que, por definição, não se podem ter numa democracia, que são aceitáveis quando a causa é uma daquelas que eu simpatizo, quem está do outro lado é uma pessoa com a qual eu antipatizo, ou em casos que não sejam assim. Agora, também em relação ao tema das alterações climáticas, eu penso que o tema que existe, que é sério, ou seja, existe o fenómeno das alterações climáticas, existe a hipótese dominante, mais aceite, que existe mão humana nisso, mas também existe, acerca disso, um clima de total histeria e de mentira que impede que esse tema se possa ser tratado com alguma serenidade. Vou-vos dar alguns exemplos disso. Há coisa de 15 dias, na cimeira da Índia, peço desculpa, Lula da Silva dizia que o terremoto de Marrocos tinha sido causado pelas alterações climáticas. Não há ninguém sério que diga isso. Nós assistimos à tragédia que foi a Líbia. Ora bem, a Líbia é um Estado falhado em que 2/3 do território está dominado por guerreiros. Houve 2 barragens que colapsaram, portanto, num Estado falhado. Tinha havido uma situação meteorológica extrema face ao colapso dessas barragens. Penso que qualquer pessoa de bom senso diria que foi um caso em que o Estado falhou. Há pessoas que culpabilizam diretamente as alterações climáticas pela mortandade. Por exemplo, Guterres tem um discurso em que diz: acabou o estado do aquecimento global, começou o estado da ebulição, diz: abrimos as portas do inferno. Nada disto são discursos que sejam razoáveis, nada disto são discursos que convidam à ponderação e que, de alguma forma, nós possamos ver o que é que está em causa. Por exemplo, vejam o caso de Greta Thunberg. Greta Thunberg é uma miúda que tem um problema, que está no espectro do autismo e, como tal, se torna obsessiva quando olha para as coisas. Greta Thunberg viu uma reportagem na televisão e ficou muito perturbada com isso. O que seria normal numa sociedade saudável era procurar desdramatizar isso na miúda, mas o que aconteceu foi transformar a miúda numa espécie de santinha da ladeira, uma profeta do apocalipse. Que diga assim, não nos podemos admirar que haja miúdas, neste caso,
que tenham comportamentos completamente inaceitáveis quando essas miúdas são bombardeadas por um discurso alarmista, um discurso que não convida à racionalidade, um discurso que não é um discurso bom para se debater assuntos sérios. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.